já estava muito difícil de baixar o índice de violência doméstica no Brasil, aqui e no mundo todo. Está havendo uma massificação de informações há anos para nos alertar quanto à violência dentro de nossas casas. Ainda assim, houve um aumento drástico de violência doméstica nessa pandemia. Mulheres levam surras de seus companheiros, crianças apanham, sofrem violência sexual, morrem pelas mãos daqueles que deveriam amá-los e protegê-los. E aí, vamos continuar a fingir que não estamos sabendo das agressões sofridas pelos nossos parentes? Vamos continuar a ouvir nossos vizinhos gritando e achar melhor deixar para lá, afinal, briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher, né? Então, vamos esperar eles morrerem para a gente pedir justiça? Ligar 180 é denúncia anônima, gente, denúncia anônima, ninguém vai saber quem você é, não vai saber quem você é. É importante, é necessário. Se você está sofrendo uma violência doméstica, conta para um amigo, conta para as pessoas próximas, mas conta para que a sua chance de sobrevivência aumente. Minha convidada de hoje ela é psicóloga, especialista em psicologia clínica, psicopatologia, psicossomática, trabalha em ambulatório de violência sexual com mulheres, adolescentes, crianças vítimas de violência. O nome dela é Ângela Lupo. Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite e vir aqui comigo conversar sobre esse assunto tão delicado, né? Eu que agradeço a sua iniciativa de estar falando sobre um assunto tão grave, né? E tão importante e que a gente precisa prevenir, né? Para não passar. É isso aí. Muito obrigada a você. Mas vamos lá. Quem são os seus pacientes? Para a gente poder explicar aqui para as pessoas. O meu trabalho específico é com crianças, adolescentes e adultas vítimas de violência sexual, tá? Eu atendo crianças, né, nesse ambulatório de violência sexual que já chegam depois de uma denúncia, né? E depois de fazer o IML para o atendimento psicológico. Das crianças que aparecem com menores de 12 anos, são atendidos meninos também, tá? As denúncias de meninos são menores, tá? Eu imagino que é por conta que eu não acho que tem menos violência contra menino, não. Eu acho que tem uma questão do preconceito, porque se o menino for violentado, ele é considerado homossexual, né? E não tem nada a ver. Atendo adolescentes e adultas, né? Atendo homens também, que já foram vítimas de violência sexual, adultos. Tá. Vou chegar nesses detalhes aí. Tá. Quem normalmente são os agressores? Então, é um problema, né? Porque na violência doméstica, o que é a violência doméstica? É uma violência que acontece dentro de casa, com parentes próximos. Então, o que eu atendo? Normalmente, em primeiro lugar, é pai, padrasto, seguido de avô, tios, conhecidos de família. Isso são para as crianças. Raramente acontece com alguém fora de casa. Agora, as vítimas de estupro de ruas, né, são desconhecidos. E tem as vítimas de violência doméstica, que são as mulheres que são casadas e que sofrem agressões de vários tipos, ou pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial dos companheiros, né, marido. Quando que um ato se configura uma violência sexual? Nas adultas é quando não é consentido uma violência sexual. Isso pode acontecer dentro dos relacionamentos. As pessoas têm uma visão machista que a mulher não sofre violência porque ela é casada, porque ela é do marido. Ela não é do marido. Ela pode dizer não e deve dizer não quando ela não quer, né? Agora, com crianças, normalmente as pessoas próximas, a violência sexual ela vem aos poucos. Eles não chegam à conjunção carnal logo de cara. Eles começam com carícias. Carícias é violência sexual, tá?
mostrar o órgão sexual, mostrar vídeo erótico, pedir para a criança masturbar, tudo isso é violência sexual. Não precisa ter a consumação para poder fazer a denúncia. Tem que fazer a denúncia se caso seja abusos, né? Sem a violência física. Isso é importante porque, às vezes, uma mãe, quando uma criança, de repente, conta para uma mãe, e a mãe se encontra. Já aconteceu com uma amiga minha, nem foi aqui, foi nos Estados Unidos. E a criança contou para a mãe, e a mãe, primeiro que ela não acreditou, era padrasta, tá? E segundo, que ela perguntou se teve intercourse, esqueci como é que chama isso, o ato, né? Se o ato se concretizou. E aí ela falou que não, mas que ele passava a mão nela. Então ela conseguiu convencer a criança de deixar para lá, porque aquilo ela não considerou como uma violência, e no entanto é uma violência. É uma violência, Então, tem que ser denunciado, a criança tem que ser protegida, tá? Porque quando ela sente que as pessoas não protegem, o prognóstico, o que vai acontecer depois é pior, né? Porque ela já está passando por uma violência, ela sofre outra violência quando ela não é acreditada, né? Então, assim, a gente precisa dar voz às violências, e as pessoas precisam acreditar. E elas não podem falar assim, nunca fale isso, nunca. Ah, você gostou? Ah, por que você não me contou antes? Aí perguntar detalhes, não pode. Não pode, porque a pessoa já sente vergonha. Ela já sente culpa. Ela já sente medo. Então, não pode fazer esse tipo de pergunta, né? É mais uma violência. assunto, né? É. Existe alguma orientação que você pode nos dar para detectarmos quando um companheiro apresenta um perfil de um possível agressor? Então, tem companheiros que eles submetem a parceira à violência psicológica, tá? A violência psicológica, ela não é levada em conta, né? É uma coisa que é normalizada na nossa sociedade. Então, assim, o cara critica, né? Tudo bem, todo mundo pode criticar, não deve, mas se o seu marido te critica e aí você fala para ele, ó, eu não me sinto bem que você faça isso, ele tem que parar, né? Humilha, né? Coloca a mulher para baixo, ele tenta acabar com a autoestima, né? Ele pode subtrair bens dela, isso é uma violência, né? Uma violência patrimonial. Né? É colocar ela para baixo o tempo todo, falar que ela não serve para nada, que ela é gorda, ou às vezes eles não trabalham, ela trabalha, ela dá tudo em casa e eles desvalorizam esse fato, então aí elas ficam, mas nossa, eu tô fazendo tudo, ele não percebe, e parece que aí entra nesse ciclo, quanto mais ela faz, mais ele desqualifica, que a desqualificação faz parte da violência psicológica, e mais ela fica presa, né? Ela fica presa Porque ela quer provar para ele e aí vira um jogo, né? vira um Vira um jogo. jogo. Ela quer provar, ele castiga e aí ela fica tentando sobreviver como se ela estivesse se afogando, né? Tentando sobreviver, o cara empurra mais um pouquinho, ela bebe mais um pouco de água e ela fica tentando nadar e aquilo vira um ciclo. Sim, e a violência psicológica, ela é péssima, ela acaba, ela detona com a pessoa, ela detona, porque ela fica sem autoestima, ela não consegue sair da relação, ela fica com vergonha de falar. Normalmente a mulher tem muita vergonha de falar, meu marido está fazendo isso. Então, ela mesma tenta disfarçar, né? E aí ela protege esse agressor, sem perceber que ela está protegendo. A violência, ela tem um ciclo, né? Nesses casais mais violentos, o que acontece? Ele começa assim, porque você não pôs esse copo d'água do jeito que eu queria, um exemplo, né? Aí começa a arranjar problema com as pequenas coisas, xinga, fala, você não serve para nada, né? Isso é violência psicológica. Aí o que acontece? Aumenta a tensão.
Aí ela começa a ceder tudo para ele. Ele começa a ficar mais agressivo, ela cede sexo, ela é boazinha, ela tenta conquistar e ele mais agressivo, né? E vai crescendo, né? Conforme ela Vai vai crescendo. se entregando, parece que ela vai mostrando, parece, né? Porque ela quer acertar, ela quer acertar. E essa forma, eu acredito, que ela vai se entregando, ela vai talvez mostrando para ele uma fraqueza. E aí ele cresce. Foi errado? Tá certa. Tá certo. E aí ele vai ganhando força, aí nesse momento é onde tem a violência, normalmente quando ele humilha mais, né? Ou ele tem uma violência física, ou tem uma violência sexual, né? E aí, depois disso, ele pede desculpa e fazem as pazes e vira lua de mel. E a lua de mel é assim, ela se confunde. Quem que é esse cara? Esse cara é aquele agressivo ou esse cara é o bonzinho? E ela não consegue sair da relação. Porque ela tem uma confusão. Esse pouco, vou chamar de pouquinho, porque é muito pouco isso aí. Esse pouquinho que é o momento da lua de mel, que ele dá para ela é muito. É muito. Para quem não tem nada. Então, o cara, quando ela finalmente já apanhou, já sofreu, já foi agredida, já apanhou, aí ele vem consertar porque ele também quer extravasar, né? Então ele vem, a catarse dele é o momento do sexo, creio eu, e nessa hora, para ela que já sofreu tudo isso, um pouco de amor para ela representa muito, aí ela perdoa. Muito. Essa migalha é tudo, e aí ela fica feliz e o ciclo da violência volta, né? Aí ele começa a ficar mais agressivo por pequenas coisas, xingar, colocar para baixo, diminuir a autoestima, falar que ela não serve para nada, e várias coisas. Se ela é religiosa, ele questiona o Deus dela, né? Eu tive uma moça que eu atendi, que ela era super religiosa, e ele falava assim, viu como teu Deus não resolve nada? Né? O Deus dela não resolve, nunca vai resolver porque o cara é perverso, né? E aí, é cruel, você é cruel. Sim. E aí ela ficava, mas como que ele não consegue ver esse meu Deus? Né? E assim, você precisa ir com calma para a pessoa ver que ele não é aquele cara da lua de mel, ele é aquele que faz a violência, porque amor não é isso. Amor é respeito, amor é confiança, né? Amor é você poder conversar. Você pode magoar alguém, mas assim, se a pessoa te fala, você vai falar, bom, vou tentar não fazer mais isso se te magoa. Mas eles não. Quanto mais ela fala, mais eles fazem. Entendeu? Você comentou algumas vezes aí sobre, já passou um monte de coisa pela minha cabeça aqui, sobre a baixa autoestima, né? Que você fala que ele vai lá, fica diminuindo, fica pisando nela, fica mexendo com a autoestima dela. Quer dizer, ela seria para reverter um quadro como esse, tá? Eu não sei, tá? Seria um princípio, talvez, ir pelo caminho de melhorar a autoestima dela? Sim, mas se ela fica nessa relação, a autoestima dela não melhora, porque ele vai minando, entendeu? E aí tem várias consequências, né? Como que você faz se você está numa relação que a pessoa oscila, todo dia te coloca para baixo e de repente te dá uma lua de mel e te coloca para baixo e te dá uma lua de mel? Você nunca vai conseguir levantar, né? Precisa se afastar, precisa procurar ajuda, né? Violência psicológica tem lei, a Lei Maria da Penha é para violência psicológica. Eu acho que as mulheres têm que denunciar, sim, porque tem pouca denúncia de violência psicológica. Porque assim, não dá para provar, né? Não dá para provar. E ela nem sabe, às vezes, que ela fala, mas ele não bate em mim, o que eu vou falar? Né? Ele não bate em mim. Eu sei que eu estou sofrendo, isso não pode ser um casamento, na minha concepção, eu não achava que era isso, será que é isso? E eu tenho que, estou mergulhada nisso, não sei sair, porque eu não consigo provar que ele não me bate. Mas é a violência psicológica. Ela pode ser, ela com certeza ela vai se encaixar em uma outra lei junto com essa. Ou seja, na verdade, assim, ela pode denunciá-lo por uma outra coisa, e certamente, se você sentar
você, eu digo, né, a pessoa, e conversar com um advogado, com uma amiga, com alguém, vamos dizer que um advogado informe ela, se a gente denunciar ele por este crime, esse psicológico é mais um que a gente é legal, né? Sim, sim. E as outras violências, por exemplo, a violência sexual, ela não vem sozinha, ela vem com uma violência psicológica junto, né? A violência física, né? Quando você apanha, você é humilhada quando você apanha. Ninguém tem que bater em mulher, ninguém tem que bater em ninguém, né? Terrível, Mulher, terrível. né? Que é a desigualdade de gênero, né? Então, respeito, respeito em primeiro lugar, respeito, né? Eu estou me lembrando aqui de uma coisa que eu observo muito nos jovens de hoje. A linguagem que os jovens andam usando hoje é com muita facilidade mesmo, que um xinga o outro de uma maneira muito... Xinga e já na mão e já sai andando. E você acha que isso aí pode ser... O que pode ser isso lá na frente? É o que eu quero dizer, na verdade. Que os nossos jovens, eles têm que ser orientados que as relações precisam de respeito, né? E isso, assim, a gente tem que tomar cuidado também, porque as nossas relações têm que ser na base de respeito, do respeito, porque senão eles vão aprender dentro de casa. Eles aprendem mais com o que eles veem do que com o que eles ouvem, né? Uhum. Então, se a gente mostrar que a gente tem uma relação de desrespeito com o nosso companheiro, eles vão fazer a mesma coisa, né? Então tem que ser orientado, tem que procurar ajuda, né? Não pode, não pode. Eu estou tendo um recado aqui da Ana Paula Dani, ela é uma psicóloga também, e eu não consegui enxergar dali, mas eu estou vendo aqui na minha mão, falei, ela escreveu alguma coisa. Ela falou que a violência psicológica não aparece fisicamente, por isso é tão difícil de diagnosticá-la. Sim, por isso que precisa ajuda de um profissional, né? Porque aí o É profissional... difícil e ela é tão difícil de diagnosticar como é difícil de curar. E você pode trabalhar ela e ela pode durar eternamente, às vezes, né? Ela pode ir longe. Esse trauma, eu quero dizer, né? Psicológico. Não, tem um monte de consequências, né? Tem ansiedade, depressão, transtornos alimentares, transtorno borderline, né? Aquelas pessoas que têm mais uma ideação suicida, que se machucam, né? Que sentem vazio interior, né? Tem muita consequência, muita consequência. Tá, vamos lá. Só um minutinho aqui que eu dei até um perdido aqui. Ok. Com a sua experiência, você acha que um agressor, ele busca o perfil de uma possível vítima? Sim, eles escolhem a vítima. Sim, eles escolhem a vítima. Eles pegam uma pessoa mais vulnerável, né? Você pode ver que eles percebem a pessoa que é mais Eu vulnerável. perguntei isso aí, mas eu falei assim, eu fiz essa pergunta, mas eu fiquei pensando assim, não, estou Sim, viajando o que muito. eles fazem é pensado. Essa violência psicológica, ela é pensada. A gente não acredita porque a gente não faz isso. Mas eles pensam, é tudo manipulado. Né? Se não fosse manipulado, quando você pede para a pessoa parar de fazer, ela para. Ela teria empatia por você. Ela falaria, poxa, estou machucando essa minha companheira, então eu vou parar. Não. Aí que eles vão, né? Aí que eles vão. Eles não têm empatia pelo sofrimento dela. Eles não têm sentimento de culpa. Porque se a gente tratar mal uma pessoa, a gente vai se sentir mal se a gente se der conta. Eles não, eles sentem prazer. É pensado. Se sentem superior, né? Mas no fundo eles têm um sentimento de inferioridade muito grande, mas eles têm que mostrar que eles são superiores. Isso, claro, claro. Essa busca eterna de se mostrar superior é porque se sente inferior, né? Sim. Estou vendo uma pergunta aqui. A violência psicológica se restringe somente a parceiros? Não. Elas acontecem em todas as relações. Pode ser de amizade, de mãe com filhos, de filhos com mãe, com pai, no trabalho. Tem muita gente que sofre violência no trabalho, né? Assédio moral. Porque o que é a violência?
a violência é o uso do poder, né? Então, é submeter o outro a ser um objeto. E as relações, para dar certo, elas têm que ser relações de igualdade, né? De igualdade, Claro, respeito, confiança. claro, claro, claro. Quais podem ser as situações que desencadeiam no agressor um ato violento Ah, sexual? então, pode ser álcool, drogas, né? Eles podem. Mas o que eu sempre falo, não é o álcool e a droga que faz com que ele seja agressivo. Ele já é agressivo, mas Uhum. desencadeia. E ele culpabiliza a vítima. Então, por exemplo, você tá de óculos, eu tô estressada porque você tá de óculos, então eu vou te bater, eu vou te agredir. Entendeu? Às vezes são coisas mínimas que você fala, nossa, mas eu não fiz nada, né? Não, você fez, né, para ele. Mas isso é subjugar o outro. Isso é subjugar. É colocar o outro na posição de objeto, de coisa, é coisificar o outro. E as Coisificado. relações, elas não têm que ser assim, as relações têm que ser leves, né? A Claro. relação tá pesada, está sofrendo muito, procura ajuda. Vai ver com um profissional, né, qualificado, o que está acontecendo com a tua relação, né? Às vezes pode ser, as violências elas são confundidas com conflitos, né? Ah, então estou passando por uma crise de casamento, estou passando por uma crise. Não. Conflito, crise, todo mundo tem, né? Violência, não. São coisas Uhum. diferentes, né? Uhum. Um desequilíbrio, chega um desequilíbrio que parte para a violência, então isso não é normal. Isso é crime, Sim, inclusive. sim. Inclusive, Ó, né? tem a pergunta: é possível já verificar esse tipo de desvio de conduta de agressividade na infância? Sim, a gente tem que ficar de olho nos nossos filhos, né? Eles podem ser os futuros agressores. Então, assim, uma criança que pratica bullying com outra criança, né? Os pais têm que ficar de olho. Eles não podem permitir isso, né? Uhum. Porque eles estão se formando e nesse momento eles têm que ter um limite, né? Eles têm que ser ensinados, né? Certo. Porque no bullying tem aquele que fica olhando, tem que não faz nada, tem aquele que faz, tem aquele que não faz, mas fica tirando sarro, né? Uhum. Ou só indo É, bullying, tanto faz. Mas assim, os pais têm que ficar de olho para ver se os nossos filhos não vão ser uns agressores. E eles são responsáveis por isso, eles têm que prestar atenção, é. né? E é difícil o pai ou a mãe olhar para os seus filhos e detectar isso, ou achar que isso pode ser algo preocupante, né? Tem que prestar atenção, tem que abrir a mente, tem que abrir a mente, tem que aceitar se for isso, olhar com amor e falar, vou ajudar, cuidar da minha criança, Sim, né? sim. Você acha que no começo de uma relação a mulher pode vir a confundir violência doméstica com zelo, com cuidado, com amor? Sim, Você porque acha que assim, nenhuma violência começa violenta, a não ser esses estupros de rua, né? Que aí é um ato violento, eles deixam a mulher lá e vão embora. Mas na relação amorosa, elas começam com uma sedução, com uma manipulação. Eles são normalmente maravilhosos. Quando a pessoa for muito maravilhosa, fica de olho, né? Não tem ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito. As pessoas, ela vem com as qualidades, com as dificuldades, né? Então tem que ficar de olho. Elas vão se transformando. À medida que eles percebem que a mulher já está mais presa, tudo aí começa as violências, né? e durante uma relação? Durante a relação, ela já tá, já passou o comecinho, o frescor da relação, tá? Do casamento, vamos chamar assim. E depois de um tempo, a, ela continua querendo confundir, entende? Por exemplo, É difícil cair aquela idealização, porque a mulher fica em dúvida: quem que é esse cara? É aquele que eu conheci ou é esse? Né? Então ela fica em busca daquele que não existe, aquele não existe.
E No ela pode livro, começar a ver, ela pode começar a ver algo que não é, mas não é assim, começar a maquiar. então, a violência, ela é muito difícil, porque a pessoa que está dentro, ela fica muito confusa do que está acontecendo. Ela precisa de alguém, se ela está envolvida nesse relacionamento, ela precisa de ajuda. Uhum. Tá. No livro da Maria da Penha, não sei se você já leu, tem um livro que ela fala, Eu sobrevivi, posso contar. Ela conta como esse ex-marido dela era maravilhoso. E ele deu É. tiro nela, ela ficou paraplégica. Aí ele não cuidava dela no hospital, ele foi sacana com ela. Aí depois ele tentou matá-la eletrocutada quando ela voltou para casa, Uhum. né? Ela ainda tentou acreditar, né? Com tudo que ela passou. Por quê? Porque ele era outra pessoa no começo. É muito interessante para ler esse livro, muito interessante. É incrível, a gente está falando coisas que a gente acha tão. A gente fica assustada, a gente não sabe quem tá nos assistindo que vive isso ou conhece alguém que passa por isso, e a gente acha às vezes que é uma coisa tão distante, e não é. Não Às é? vezes eu não passo por isso exatamente, mas eu passo por uma coisinha que me incomoda. Uhum. E pode ser configurado uma violência, né? Estou falando exatamente sexual mais doméstica, que abrange várias coisas, né? Então, é importante você primeiro buscar a felicidade. E a atitude de busca da felicidade, passando por uma situação no teu relacionamento que te deixa confuso, que não está legal, é falando com alguém Sim, profissional. uma dica que eu sempre dou é assim: você começa a sentir muita culpa naquela relação, sabe? Culpa de tudo. Ai, coitado, ai, não sei o quê. Fica de olho. Não é normal você sentir culpa. É normal você sentir culpa quando você faz algo que não é legal, né? Ah, sei lá, tratei. Hoje eu tava de TPM, tratei ele mal. Nossa, me desculpa, não vou fazer mais. Mas assim, você sentir aquela culpa o tempo todo, não tem alguma coisa errada. Aquelas pessoas que se fazem de coitadinhas, que só você olhar, você já fala, ai, coitado, né? Não, desconfia do coitadinho. Desconfia do bonzinho demais, né? Interessante. Muito interessante o que você falou. Eu vou sempre lembrar disso, para poder até falar nas lives e dar isso como uma referência, né? Qual a consequência psicológica que uma mulher pode apresentar uma vez que ela sofreu uma violência sexual? É, é. Então, a princípio, né, ela tem uma coisa que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, né? Principalmente esses estupros que acontecem na rua, tá? Quando é dentro do casamento, ela tá mais ali habituada e ela vai tendo outros tipos de consequências, né? Agora, no estresse pós-traumático, o que que acontece? Ela fica muito assustada, ela tem medo de tudo, ela tem flashbacks, ela perde o sono, assim, volta a memória, né? A cena, ela perde o sono, ou dorme demais, fica com crise de ansiedade, né? Tem vários sintomas, tem vários sintomas. E aí, nessa fase, essa fase, ela dura um tempo, mas normalmente uns 6 meses. Mas com o tratamento, é melhor, né? Porque aí você pode até tentar com que a pessoa fique melhor um pouco antes. Mas ela tem que passar por aquilo, né? Agora, na relação intrafamiliar, do companheiro que tá lá, é a autoestima rebaixada, ansiedade, ela fica evitando, eu vou evitar fazer isso, porque senão ele vai ficar agressivo, eu vou evitar falar isso. E aí ela desenvolve um falso self, ela para de ser ela mesma para fazer só coisa que agrada a ele e mesmo assim ela continua sofrendo violência, né? Então, outra dica é nunca deixe de ser você mesma, né? Para agradar ninguém. A pessoa tem que gostar de você do jeito que você é. Vamos lá. No caso de um relacionamento estável, quais são os motivos mais comuns que as mulheres alegam para não conseguir deixar seus agressores? É isso, não. Então, elas tentam dar desculpa, né? Que elas acabam tipo, passando a mão na cabeça, mas elas não fazem porque elas querem, elas fazem porque elas não conseguem. Então não dá para julgar essas mulheres. Aquele tipo de frase que eu odeio é assim:
Ah, merece apanhar. Não, Ah, ninguém merece apanhar, né? não, outra. O que que você fez para merecer isso, para ele fazer isso? O que que você Exatamente, fez para ele tomar essa atitude? exatamente. Isso é uma Quer dizer, cultura machista. a mulher ela é culpada do gatilho da cabeça do cara, né? Quer dizer, você sabe que eu já ouvi isso, ouvi falar disso de uma pessoa que foi na delegacia e o policial falou para ela. Sim, mas às vezes até. Para ele tomar essa atitude. Você fala isso com o policial, você fala, eu vou embora para casa, não vou mais denunciar não, porque é muito complicado, né? Não, às vezes até na delegacia da mulher, né? Nós mesmos, mulheres, a gente tem que desconstruir esse machismo. A gente não Machismo pode, também não a implica, gente não né? pode falar esse tipo de coisa para uma mulher que sofreu violência, para ninguém. Mas uma mulher que sofreu violência, por que que você não saiu antes da relação? Ela não saiu porque ela estava acuada demais. Ela não consegue. Né? Por que que você permitiu? Você gostava, né? Você gosta dele. Não, gente, não fala isso. Pergunta o que que ela precisa. A gente precisa melhorar essa rede de apoio, familiares. Ela precisa perder a vergonha e contar para alguém, porque dá muita vergonha ser humilhada, né? Precisa aumentar a rede de apoio, família, amigos, profissionais, para dar força para essa mulher sair, né? Eu tenho na próxima quinta-feira, por exemplo, eu vou trabalhar vou ter uma live com a policial civil Pamela, né? A gente fez a live passada, né? E ele é muito doce. Aí, assim, o que é legal disso, assim, poxa, você acha que só vai fazer uma live com o policial, sair quebrando tudo, né? Não. Aí você dá de cara com uma live com uma pessoa doce, meiga. E isso é muito legal, porque você precisa saber que lá na delegacia da mulher, onde você vai desabafar, tem uma policial doce para te receber com carinho. Sim, sim. As Não aquela crianças, coisa as caricatura do crianças, policial. as crianças menorzinhas que eu atendia, normalmente elas, quando elas chegavam, né, que podia contar, elas me desenhavam e eu falava, nossa, quem se desenhou? Normalmente, né, esse cabelo com a franja. Aí ela falava assim, elas falam assim, eu desenhei você porque você foi a primeira pessoa que acreditou em mim. E você falou que a culpa não é minha. Normalmente eles falam isso. Normalmente eles falam isso. A gente precisa refletir, reconstruir nossos pensamentos, nossas crenças, sabe? Porque nós ainda temos o resquício do machismo que a gente Muito foi grande. criando, gerações e gerações machista. A gente precisa se ajudar, né? Desconstruir isso. Eu conheço gente que já tem, mulheres que já têm um pensamento, já tem não, que tem um pensamento machista por causa do marido machista. Ela comprou aquilo ali, entendeu? Tipo, ela Sim. acredita tanto naquele pensamento machista que ela veste a camisa do cara. No sentido do pensamento. Então, as pessoas falam assim, você é feminista, né? Você tem pelo debaixo do braço. Não, eu não tenho pelo debaixo do braço. Né? Eu acredito na igualdade, só isso. Né? E as pessoas acham que feminismo é uma coisa ruim. Né? Não é. A gente precisa desse feminismo para ir contra esse machismo, para a gente ter igualdade. A gente não tem nada menos do que eles. Por que a gente tem que se submeter? E isso que acontece é cultural. Cultural. A E sociedade assim, permite isso. só o fato da gente querer trabalhar, nós já somos feministas, né? Aliás, todas as mulheres que trabalham, todas vocês que estão assistindo a gente, se vocês trabalham, vocês são feministas. A diferença é que antigamente feminista era uma mistura, vamos dizer assim, hoje existe o feminismo, né, que é arrumar um núcleo, um nome para dividir aquelas pessoas que competem com os homens, né, de maneira a depreciar o homem, né? Então essas são as feministas. E as feministas somos nós que queremos igualdade, queremos trabalhar no sentido de igualdade, é receber o mesmo valor que o homem recebe, fazer a mesma função, né? Mas o machismo é uma luta de todas nós.
As feministas das feministas. Mas são coisas básicas, né? Quando a gente fala assim, não, são coisas que a gente tem que desconstruir, não tem jeito. Ah, meu marido ajuda em casa. Como ajuda? Né? Ajuda. Ele tem que dividir, ele tem que contribuir. Né? Ele está te fazendo um favor. Não está te fazendo um favor. Ele mora, ele suja, ele suja a roupa, ele come. Como está te ajudando? Você trabalha fora e ele te ajuda? Né? Então são coisinhas que a gente precisa ir desconstruindo, né? Que eu acho muito difícil a nossa geração, não acho impossível não, porque querer é poder, né? Eu acho difícil a nossa geração conseguir se livrar desse machismo, mas a gente pode ajudar nossos filhos a se livrarem desse machismo. Mas né? a gente, assim, é bem difícil, mas a gente pode ir, várias vezes eu leio sobre o assunto, né? Aí eu falo, nossa, eu sou machista nisso ainda. Aí já era, né? Aí daqui a pouco eu leio e falo, nossa, eu sou machista nisso, que absurdo. Aí eu repenso, eu falo, nossa, isso é machismo. Você assistiu aquela... Na hora que você tem a consciência daquilo, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo o conhecimento para as pessoas, para elas detectarem que elas estão sofrendo uma violência doméstica e não sabem. Acham que aquilo é normal. Não, não é normal. Sabe? Quer dizer, falar, pô, tira essa blusa aí, meu. Esse batom vermelho, bom, bem vulgar, né? Não. Hein, amorzinho? Acabou. Violência é uma violência. Então, existem formas de falar, ó, eu me sinto incomodado você com esse batom. É diferente, é a mesma coisa que a gente falar, eu não gosto que você saia com essa roupa porque eu acho feio. São coisas diferentes. Agora falar, você parece uma puta de batom vermelho. Não, isso é machismo. Não, mas ainda assim, se o cara falar para você assim, olha, esse batom me incomoda um pouco, né? Eu fico meio sem jeito de sair com esse batom assim. Ainda assim, se faz comigo, eu me sinto incomodada. Eu fico incomodada. Se dor comigo, eu me incomodo. Sim. Porque eu sou assim, né? Vamos se respeitar, né? Não sei, uma coisa que não, a gente não está contra esse machismo, é o que eu falo. Precisa ver se na relação isso é uma coisa violenta ou isso é uma coisa que incomoda. Porque ficou na cabeça da gente que batom vermelho é coisa de puta. Não. Mulher usa batom vermelho. Tanto que agora tem o sinal, o X, né? Quando você precisa de ajuda, tanto na internet como nas farmácias, faz um X vermelho e pede ajuda. Não fica passando por isso, não. E hoje em dia, na verdade, está sendo tão legal, né, que você não precisa nem só até a farmácia fazer um X, né? Na internet. Se você estiver na rua, se você estiver na internet, você mora com um cara que comete essas violências dentro de casa, você faz um X, mostra na câmera para alguém, então a gente tem que falar disso para que as pessoas consigam falar, meu, está acontecendo uma coisa ali, detectar isso, né? Tem que procurar ajuda. É muito difícil sair sozinha de uma relação abusiva, de uma relação violenta. É muito difícil, porque a pessoa está muito confusa. Está confusa com aquilo que ele fala, aquilo que ela sente, né? Principalmente quando é violência psicológica. Quando é violência física e sexual, é horrível, mas assim, a pessoa, né, é mais fácil, inclusive perante a lei, né? Como acontece com as crianças, né? Não teve a conjunção carnal, então não foi abusada. Então, assim, as mães ficam esperando que tenha tido alguma coisa para poder comprovar. É um absurdo. É um absurdo. Aquilo foi violência. Né? Advogados, né? Os advogados. Tem que contar com a força, a inteligência, a capacidade de bons advogados para, nessa hora, fazer de tudo para conseguir provar isso, né? Sim. Vou fazer uma pergunta. Você tem homens que você falou que você também atende, né? Sim. Eu tenho pacientes adultos que sofreram violência na infância, né? E até hoje tem consequências. Tem várias pessoas, até hoje tem consequências. E qual a dificuldade deles? Eu acho que deve ser... Na terapia é com vínculo terapêutico, né? Que vai indo e acaba falando. Agora, por exemplo, uma outra dica que eu dou, assim, para os companheiros, né? Quando uma mulher, depois de um certo tempo, tem muita mulher que sofreu violência, nunca contou pro marido, não conta para ninguém,
né? Quando ela resolve contar, esse cara fica, eu quero saber como que foi. Não, isso é violência. Não faça isso com essa mulher, né? Ela revive, né? Então, mas assim, eles querem saber como que foi, como se tivesse sido uma coisa boa. E aquilo foi um trauma, né? Assim como uma competição, né? E não faça esse tipo de pergunta. Não pergunte detalhes para uma pessoa que sofreu violência. Ela só vai falar se ela quiser, né? Eu sempre pergunto, você quer falar sobre isso ou não? Se não quiser, tudo bem, né? E com criança, tem criança que não quer falar, a gente vai brincar, ela vai reproduzir através da brincadeira, ela vai reproduzir no desenho, mas não é violência você ficar perguntando para que a pessoa fique falando se ela não está preparada para falar. Uhum. Você acha que as pessoas, do modo geral, elas têm consciência de que elas podem se tornar uma vítima fatal? Eu acho que elas não acreditam. Elas têm tanto medo e elas não acreditam, né? E assim, precisa denunciar. O cara começou a ficar agressivo, violento, denuncia. Esse cara pode matar. Aumentou o índice de feminicídio agora na pandemia. Sim. Muito. Aumentou muito. E diminuíram as denúncias. Isso significa que elas estão mais acuadas, né? Mas aumentou o número de mortes. Então, né? Se você vê um barulho no teu vizinho, se você ouve alguma coisa, faz uma denúncia anônima, né? Você precisa proteger seus vizinhos. Não vai dar problema nenhum. Porque, assim, a gente não está falando aquela pessoa é culpada. A denúncia é para a polícia ir atrás e ver se realmente aconteceu. Mas você faz a sua parte. Entendeu? Você não vai estar acusando, você vai estar fazendo uma denúncia porque você está com suspeita que naquele apartamento do lado está acontecendo alguma coisa. Muito sério, e não custa nada, né? Porque eles sabem, é aquilo que eu falei no começo até. A gente fica assim, eu vou ligar, eu fingi que não tô ouvindo, deixa eu falar, sabe? Aumenta a televisão aí, cada um que se resolva, né? Que eles falam uma relação de homem e mulher, ninguém mete a colher, né? Então. Mete a colher, sim. Mas é tão violenta, a violência ela é tão assim que as pessoas têm medo de se meter e sobrar para elas. Uhum. Né? A gente não tem que ter medo, a gente tem que proteger as outras vidas. Uhum. É isso aí. E aí, você tem medo? Tá, faz a denúncia anônima. Né? A pessoa acha que pode ter sido eu. Você vai estar protegida, ninguém vai saber se foi você ou não. A pessoa pode achar, mas acontece que a vida lá está enfrentando um monstro. Você tem que fazer para salvar a vida do outro, né? Mas e você pode ser só uma das pessoas que ele pode achar que chamou. Agora a outra está ali sofrendo, ou a criança. Sim. Né? Sim. Lembrei de um caso aqui terrível. A mulher, ela estava. Bom, vou falar rapidinho assim. Eu estou preocupada com o seguinte: nós temos pouco tempo, não sei, em alguns minutos, eu acho. Deixa eu olhar aqui, a coisa vai embora. Olha, aqui 58. Então, faltam 2 a 3, eu comecei um pouco atrasada, muito pouco. Eu tenho umas coisas muito interessantes para falar aqui da parte das crianças, que a gente não falou de criança, que eu gostaria muito de entrar nessa parte também. Então, eu queria convidar você, se você poderia fazer uma outra live comigo, para a gente poder falar sobre a criança. Nessa violência também. Tem os crimes contra a criança, contra adolescente, agora aumentou muito via internet. A gente pode falar várias coisas para a prevenção, né? A gente precisa pensar em prevenção. Não em pegar e chegar a atender aquelas crianças e aquelas mulheres depois que elas chegam violentadas, sabe? Vamos pensar em prevenção. Isso, o que eu gostaria disso, é que não chegasse, né? Claro. Tá, então a gente vai fazer essa live. Gente, perdão, tem os que são coniventes com a agressão? Quando a gente não faz nada, a gente está sendo conivente, tá? É isso aí. A policial, quando ela falou para mim semana passada, na nossa live, semana retrasada, na nossa live, ela falou só aquele que não denuncia o que está ouvindo, o que sabe o que acontece na sua casa, da casa de
de alguém, aquele que não denuncia está dando a mão ao agressor, também está batendo. Sim, com A gente certeza. não estuda, né, o bater com a agressão física, com a violência sexual, né? A gente dá uma misturada aqui, porque não dá para desvincular, né? É engraçado isso. Uhum. A gente faz um mix aqui de coisa. Olha, eu quero te agradecer muito. É tanta coisa que a gente quer falar, mas na verdade foi muito importante, muito interessante, porque a gente fica tendo consciência de coisas que a gente, no nosso dia a dia, não tem esse contato, né? Sim, Enquanto, sim, é enquanto diferente. você trabalha com isso diariamente, né? Eu Uhum. queria te pedir se você pode deixar uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo. Olha, não desistem, lutem, denunciem e conte com a gente. Se precisar de ajuda, chama que a gente faz a denúncia, tá? Isso aí. 180 Sim. 180, que é a ligação anônima, eu já fiz diversas vezes, fiz nos Também. Estados Unidos muito, muito mesmo. Aqui já fiz também, eu não posso ouvir, já é comigo, eu não peço nem duas vezes. Eu na rua, se eu vejo alguém na rua batendo em alguém, mulher, não, eu ligo, não tenho o menor problema com isso, porque a gente tem que se ajudar, né? Sim, Depois sim. salvar a vida, Tem ao que ver invés que de as mulheres não estão sozinhas. A gente tá assim, precisa uma dar mão para outra, né? Não deixar ninguém passar por isso. Ninguém merece sofrer violência. Ninguém. Não tem isso, não existe. aproveitar antes de terminar, o homem também sofre violência com mulher? Ah, sim, sofre. Mas eu estava pensando isso antes da live, né? Eu acho que não tem a lei para eles. A Maria da Penha é a lei Não para a tem. mulher. Eu não tenho certeza, tá? Não tem. Não tem para Não ele. tem. Mas tem relacionamentos que a mulher agride o homem. É claro que ela agride normalmente mais de forma psicológica, né? Como eu disse, existem todas as relações de filho com pai, pai com filho, trabalho, amigos. Eu conheço uma mulher que é muito, sempre foi, muito rigorosa mesmo, e um homem se coloca, não tem força para lutar contra ela, e sempre foi aquela pessoa a vida inteira fazendo tudo o que ela diz, e nunca teve força para sair daquilo. Eu conheço há muitos anos. Muito É triste ver difícil uma sair. pessoa viver uma vida sem despertar, sem brilhar, fica ali, Sim, embaixo de uma outra, né? Um homem que estou falando, inclusive nesse caso. sim. Não, tem Olha, a que lei Maria da procurar. Penha, a lei da Maria da Penha, ela não cobre o homem, ela cobre todas as mulheres. E é violência Ou doméstica ela, não é de violência sem ser intrafamiliar, né? é doméstica, É né? dentro da relação. Dentro da relação. E ela cobre também gays, trans, todos aqueles que se sentem Sim, no gênero mulher. Todos sim, que se sentem mulher estão cobertos pela lei, é, cobertos pela lei da Penha. sim. Procure um profissional. Olha só, nós temos 15 segundos. Ângela Lupo, hashtag Ângela Lupo. Psicóloga Angela Lupo. Muito Tá obrigada, bom, gente. obrigada a você, viu?